psicoterapia reencarnacionista. Ela começou lá em Porto Alegre com o Dr. Mauro Quitico, esse aí da foto, no PowerPoint. Ele é um médico, hoje ele não é mais médico, ele é licenciado pelo CRM do Rio Grande do Sul. E ele que deu início a esse trabalho aí. Então isso começou em 96, na época ele era homeopata. E aí ele conta que ele estava atendendo uma senhora dentro do consultório com homeopatia. E aí ele, de repente, ele viu uma voz, ele fala que até hoje não sabe de quem é essa voz, de um mentor, falando para ele assim: a cura da humanidade está no passado. A cura da humanidade está no passado. E ele começou a questionar esse espírito. Mas quem que está falando, por favor, se identifique. Mas que passado é esse? Pode me informar, serem mais claros. Quanto mais ele questionava, só repetia essa voz: a cura da humanidade está no passado. E ele questionava: mas vê o passado dessa senhora, que passado é esse? A cura da humanidade está no passado. Conta ele que passaram-se dias, 2 semanas, 15 dias. E aí ele chega no consultório e quando ele chega, né, embaixo da porta dele tem um panfleto sobre um curso de TVP, Terapia de Vidas Passadas, que ia ser feito em São Paulo, capital. E ele se interessou por esse curso, né, porque tinha tudo a ver com aquela mensagem que ele recebeu na questão do passado, e ele resolveu fazer esse curso. Ele se formou em TVP, virou terapeuta de vidas passadas, ele curou várias pessoas, mas na época ele era espírita kardecista, e ele achou alguma coisa errada não, esquisita, né, na técnica da TVP, porque a TVP, a regressão terapêutica, o terapeuta ele tem o comando desse processo. Ele levava a pessoa até onde ela queria, né? E isso infringe na lei do esquecimento e algumas leis kármicas, porque dentro do espiritismo tem a lei do esquecimento. E como espírita na época, ele achou assim meio que antiético. Ele começou a pesquisar, então, uma maneira de estar fazendo essa regressão terapêutica de uma maneira ética, não infringindo a lei do esquecimento. E aí foi formatada a psicoterapia reencarnacionista. Então, que fique bem claro, ela não foi criada pelo Mauro Quitico, que é a gente fala que é o nosso mentor encarnado, ele é o presidente da BPR hoje. Ele foi canalizado, né, através da canalização dele, que esse trabalho se propagou aqui no planeta Terra. Ele foi um homem que teve a incumbência de trazer esse trabalho aqui para o planeta Terra, para a humanidade. Por que o plano espiritual resolveu trazer esse trabalho até nós? Porque eles perceberam que os espíritos estavam encarnando, desencarnando várias vezes, levando muito tempo, gastando muita energia. Para vocês terem uma ideia, um resgate que era para ser feito em uma encarnação, estavam levando 10, 15, 20, 50, centenas de encarnações para resgatar um débito só. Então o plano espiritual resolveu trazer para nós, para ver se nós melhoramos, para que na hora que nós desencarnarmos, né, na hora que a gente subir para o plano espiritual, a gente está com uma fatura assim mais leve, vamos assim dizer. A hora de prestar conta, os nossos débitos estão um pouco menores. Aí, para quem não assistiu o Nosso Lar, então fica uma lição de casa para vocês, tá? Assista o Nosso Lar, porque vocês vão ter uma ideia de como é feita a psicoterapia reencarnacionista e principalmente no protagonista do filme, o André Luiz. Então, o André Luiz, ele passou por uma psicoterapia reencarnacionista no plano espiritual. Só que lá não é chamado de psicoterapia reencarnacionista, e sim só de terapia. Então, o que é a psicoterapia reencarnacionista? É uma nova psicologia baseada na reencarnação. Então, é uma psicologia nova que não se compara à psicologia tradicional. Por quê? Porque ela leva a visão da reencarnação para dentro do consultório. E para que fique bem claro aqui que a reencarnação para nós não é um aspecto religioso, e sim científico. Muitas pessoas acham que pelo nome reencarnacionista tem a ver com alguma reencarnação com alguma religião reencarnacionista, por exemplo, espiritismo, umbanda. E o nosso propósito é levar essa psicoterapia de uma maneira científica e não religiosa. E a técnica que a gente utiliza é investigação inconsciente ou regressão terapêutica. Até o ano passado era chamada de regressão terapêutica. E aí essa nomenclatura foi mudada para investigação inconsciente. Aí no decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente vai esclarecer por que dessa mudança de nomenclatura.
E que, assim, o ponto principal dessa regressão terapêutica ou investigação de consciente é que ela é direcionada pelos mentores espirituais da pessoa em tratamento. Então, quem comanda todo o processo, na verdade, são os mentores espirituais. E que eles levam muito em conta a questão da lei do esquecimento, né, que está citada no Livro dos Espíritos, questão 399, do Allan Kardec. Uma outra referência bibliográfica é a Obreiros da Vida Eterna, da André Luiz. Então, aqui tem uma página específica que fala sobre a psicoterapia reencarnacionista, que ela deve ser propagada para nós aqui no planeta Terra. Aqui, Obreiros da Vida Eterna é uma obra psicografada pelo Chico Xavier, escrita pelo André Luiz. Então, o que fala esse Obreiros da Vida Eterna? Tem um parágrafo específico aqui, na página 32 e 84, que fala: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. Sinceramente, essa frase é muito difícil de entender, pelo palavreado ele é muito técnico, né? Então, o que interessa aqui para nós é personalidade congênita e raciocínios falíveis do homem. A gente vai esclarecer com o decorrer aqui da nossa palestra. Livro dos Espíritos, é uma obra do Allan Kardec, né? Para quem é espírita, essa obra é muito famosa. Então, a gente só destaca aqui uma questão, que é a 399, que fala sobre a lei do esquecimento. Isso a gente leva em conta no nosso processo, na nossa técnica da investigação do inconsciente ou regressão terapêutica. Então, o que diz essa questão? Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência, e lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vancuriosidade. Então, o que quer dizer essa questão? Que ela não interfere na lei do esquecimento. E que esse acesso até alguma encarnação passada nossa, ela está dentro do nosso inconsciente. E só os seres espirituais elevados, que são os nossos mentores, que têm esse acesso. Eles podem nos proporcionar alguns acessos, algumas lembranças, para que a gente melhore na atual encarnação. Então, o objetivo desse trabalho é que a gente melhore na atual encarnação, porque a gente já teve inúmeras encarnações passadas e não interessa lembrar todas, porque são muitas existências e que, assim, dentro do nosso inconsciente, elas estão todas ali guardadas, como se diz, a gente tem uma caixa preta que é o nosso inconsciente. A terapia reencarnacionista é uma linha moderna da escola psicológica, repetindo, né, que aborda a reencarnação de uma maneira científica e não religiosa, baseada em 4 pilares. Então, se vocês entenderem esses 4 pilares, vocês vão entender o princípio, a base de todo o nosso trabalho. Versão persona versus versão espírito, personalidade congênita, a ilusão dos rótulos das castas e a finalidade e o real aproveitamento da encarnação. Vamos, então, destrinchar cada um desses pilares. O que é a versão persona versus versão espírito? Então, assim, a versão persona é a nossa atual configuração. Por exemplo, Márcio, brasileiro, terapeuta, pai da Laís, esposo da Regina. Então, assim, cada um tem a sua versão persona, que é a sua atual configuração. E a versão espírito é a nossa essência, é a nossa alma. Então, lembrando que a alma é o nosso espírito encarnado. A partir do momento que o nosso espírito desencarna, não é mais alma e é somente espírito. Então, qual que é o objetivo da psicoterapia reencarnacionista? É a gente colocar essa versão persona sob o comando da versão espírito. Então, seria assim, o nosso espírito estaria comandando a nossa encarnação, que seria comandando a nossa versão persona, que é o nosso ego. A gente já chama ele também de ego. Então, vocês podem perguntar, mas e para quem não acredita em nada das questões espirituais, que acha que a gente não tem espírito, apenas um corpo humano, como é que fica a situação dessas pessoas? Essas pessoas vão ter somente a versão persona no comando. E onde a maioria da humanidade está com essa versão persona no comando.
maioria dos seres humanos, vamos dizer assim, 95%, estão com esse ego no comando. E o espírito está como subordinado desse ego, dessa versão persona. Então, nosso papel é fazer o inverso, fazer com que o nosso espírito comande essa versão persona. Personalidade congênita é a nossa personalidade, como o próprio nome diz, congênita. Então, o que quer dizer isso? Que o nosso espírito já tem uma personalidade formada. Então, o que seriam características e personalidades, sejam inferioridades ou virtudes, que o nosso espírito já carrega de várias encarnações. Então, um dos objetivos da investigação inconsciente, da regressão terapêutica, é a gente tomar conhecimento dessa personalidade congênita, para que assim a gente faça a nossa reforma íntima. Que a psicoterapia reencarnacionista é conhecida também como a terapia da reforma íntima, terapia do questionamento, terapia da mudança de raciocínio e outras denominações também. O que é a ilusão dos rótulos das cascas? Nós estamos rotulados. A nossa versão persona, ela é composta de vários rótulos. Por exemplo, o nosso nome, a nossa nacionalidade, a nossa profissão, a nossa cor de pele, o nosso estado civil, nosso gênero sexual. Então, tudo isso não passa de rótulos. Então, o que nós somos? Somos um espírito encarnado numa versão persona que possui vários rótulos. E qual a finalidade ou aproveitamento da nossa encarnação? Por que nós estamos encarnados? Então, a pergunta vai para todas aí. Por que vocês acham que a gente está encarnado? Qual o objetivo da gente estar encarnado passando por uma experiência terrena? Alguém arrisca uma resposta? Posso falar? Pode, por favor. Eu acredito que nós estejamos nessa situação porque nós temos que evoluir, porque a evolução é uma lei universal, né? Eu acredito que nada regrida, no meu entender. Então, há necessidade de evoluir. Você disse no slide anterior que nós precisamos, que nós já trazemos uma personalidade congênita, ou seja, uma caixa onde tem todas as virtudes que foram angariadas ao longo das diversas experiências terrenas, assim como os defeitos que podem ter sido gerados e nutridos também ao longo dessa jornada. E que a intenção seria aumentar o número de virtudes e diminuir o número de deficiências que são trazidas nessa personalidade congênita. É assim que eu entendo. É isso mesmo, Eliana. E aí a evolução é do quê? A evolução do espírito ou a evolução do ego? Eu acho que o espírito ele é algo puro e não contaminado. Eu acho que a contaminação é o ego. E é ele que precisa evoluir do infantil para o ancião. Essa é a minha visão. Exatamente. Só por curiosidade, Eliana, você já chegou a ler alguma coisa sobre a psicoterapia reencarnacionista? Eu li o livro do Mauro Kiewitko, do Dr. Mauro Kiewitko, né, o médico que trouxe essa ciência para nós aqui, né? Então eu li o livro dele. Não, é exatamente isso. A gente veio evoluir o nosso ego. Até uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente falava no curso, inclusive, em evolução espiritual. E aí o Mauro, ele teve uma outra canalização, né, que era para ser mudada para a evolução do ego. Por quê? Porque o nosso espírito é evoluído, conforme a Eliana falou, né? E a nossa filosofia, vamos dizer que a PR é uma filosofia de vida, é muito mais como a terapia, né? Falando por mim, é baseada muito nas filosofias orientais, principalmente do Yogananda, porque o Mauro, ele é muito fã do Yogananda, é o pai do yoga, né? Como ele é conhecido. Então, no Oriente, fala-se que o nosso espírito é perfeito mesmo. Somos filhos de Deus perfeito, micropartícula divina, enfim, somos Deus em ação. Então, nosso espírito, ele não precisa de evolução, ele já é perfeito, puro. Aí vocês podem perguntar, mas se somos o espírito perfeito, puro, por que a gente está aqui encarnado novamente? Alguém já teve essa curiosidade? Por que se nós somos puros, perfeitos, estamos aqui passando por uma experiência terrena novamente? Por quê?
Essa é uma questão bastante difícil da gente responder. Eu gosto de estudar bastante também filosofia, Márcio. E na filosofia, né, alguns filósofos eles deixam claro de que todos nós somos como se fôssemos pontas de um colar, por onde passa um fio que liga todas as contas. Esse fio é um fio que é a nossa centelha divina, né, que passa por todos os seres. Eu acredito que essa que seja a centelha pura. Agora, e o ego, ele não, ele, quando ocorre a ruptura, quando a matéria deixa de servir ao espírito, vamos assim dizer, né? Aí esse ego, ele não continua. E por que que ele marca? Onde fica impressa essa personalidade congênita com os defeitos e os acertos que as pessoas cometeram, que nós cometemos, né? Essa é a grande dificuldade. Se o ego ele não acompanha o espírito, né? Ele fica na matéria. E como ele imprime algo na personalidade congênita? É uma dúvida muito grande. Eu realmente não sei responder, Márcio. Eu não sei. E tenho essa dúvida mesmo, muito grande. Então, assim, Eliana, só para ficar claro, tá? O ego, ele só existe quando a gente está encarnado. Então, o ego só existe dentro da versão persona. Desencarnou, o ego também desencarna, morreu. Que é Ele morre. o espírito, o ego também morre junto com a versão persona. Certo. Então, a gente desencarnou, não tem mais ego. Existe somente espírito. Aí você pode perguntar, mas se o ego só existe quando a gente está encarnado, por que que a personalidade congênita carrega essas características emocionais? Muitas vezes o espírito desencarna com mágoa, com ressentimento, né? Por que que o espírito carrega essas características, então, se não tem mais ego? Então, para ficar mais fácil de entender, isso que o espírito carrega quando ele desencarna, sentimentos negativos, né? Muitas vezes, porque isso fica na consciência do espírito. Então, nós temos uma consciência, tanto encarnado quanto desencarnados, nós vamos ter sempre essa consciência. E a personalidade congênita está impregnada nessa consciência. Encarnou, vira ego, versão persona. Desencarnou é somente espírito que leva a consciência de algumas características de personalidade. Márcio, posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Essa consciência que você fala seria dentro das constelações do campo mórfico genético ou não? Isso, seria mais ou menos isso, Adriana. Ah, que bom, gratidão. Seria esse campo energético, né, que é carregado. Isso. Uhum. E aí dentro do espiritismo seria o perispírito, né? Aí são outros níveis do espírito. Então, para entender, né? Quando a gente desencarna, não tem mais ego, mas sim a consciência, ela continua. E a personalidade congênita, ela vai se manifestar novamente quando a gente tiver uma nova encarnação, uma nova versão persona. E aí, Eliana, ficou clara essa questão? Ficou alguma dúvida ainda? Ainda não ficou claro. Me desculpe que eu tive que atender com urgência aqui uma ligação e eu acabei perdendo essa parte. Tá. O campo mórfico também eu já estudei alguma coisa, principalmente na área de constelações, né? Constelação familiar, então eu conheço alguma coisa de campo mórfico. Alguma pessoa falou sobre isso, eu escutei ao longe, né? Então, eu só não sei a diferença entre espírito e consciência. A consciência, ela não morre com o corpo, ela permanece. E eu acredito que é nela que ficam impressas as virtudes e as deficiências e propensões humanas, né? E ela só vai se manifestar novamente quando houver uma segunda oportunidade para ela apurar essas virtudes e acabar com as deficiências, ou tentar acabar com as deficiências. Então, só entendi a parte do campo mórfico que a pessoa estava falando e eu já não estava mais nem aqui na sala, escutei ao longe, né? Não sei do que se trata. Não ficou claro para mim, me desculpe, Márcio. Então, vamos considerar assim, Eliana. Espírito e consciência seria a mesma coisa. Ah, perfeito. Então, quando a gente desencarna, não fala, a gente não morre. O que a gente muda é de nível de consciência.
Então, a gente tem uma consciência quando a gente está encarnado e essa mesma consciência quando está desencarnado. E a consciência, ela só pode ser elevada. Eu acho que agora eu consigo responder. Talvez a gente só consiga elevar a consciência, o nível de consciência, estando encarnado. Ou seja, a necessidade da experiência terrena para a elevação do nível de consciência, é isso? Isso, exatamente. E aí tem o nosso inconsciente, né? Além do consciente, a gente tem o inconsciente. Para vocês terem uma ideia, a nossa consciência é apenas 5%. O restante, a grande maioria, 95%, faz parte do inconsciente. E agora, né? Consciente, inconsciente. Por isso que a investigação do inconsciente é uma ferramenta primordial. Porque quanto mais informação a gente traz do inconsciente para o consciente, a gente consegue aproveitar melhor a nossa encarnação. Porque as nossas memórias de encarnações passadas estão todas registradas no nosso inconsciente. A gente não lembra, mas está lá. E é aí que faz a grande diferença para a gente aproveitar essa vida, essa encarnação. E aí, Eliana, claro? Está claro. Por que que existe essa lei do esquecimento se lembrar seria vantajoso em alguns casos? Será, Eliana? Será que seria vantajoso? Acredito que em alguns casos, sim. Se a gente reencarnar sabendo exatamente o que a gente tem que fazer, sinceramente não teria graça nenhuma. Seria fácil demais. E a grande maioria iria se perder no caminho, com certeza.